Olá, boa tarde. Está entrando no ar mais um programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. O apoio é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então vou dar aqui uma boa tarde para o nosso amigo, o técnico de áudio, Sidney Coeixo. Boa tarde. E na transmissão, nosso amigo Cláudio Leão, também, boa tarde. E a apresentação hoje, em especial, essa amiga de vocês, Cirlane Maciel. Nosso tema hoje é o amor na teoria e na prática. E o nosso convidado é o Ramatiz Camargo, que eu já vou dando aqui uma boa tarde, Ramatiz, tudo bem contigo? Mais uma vez, assim, estando aqui no programa Terceiro Milênio, é muito bom te receber aqui. É uma honra, é uma alegria estar aqui, podendo dividir um bocado daquilo que a gente vem estudando, procurando vivenciar durante a vida. É muito bom, né? A gente procurar dividir com o outro, né? Colocar, é o capítulo da Candeia Alqueire, né? Exato. Que a gente aprende no Evangelho. Então, o tema de hoje, como eu disse, Ramatiz, é o amor na teoria e na prática. Então, tu vai falar um pouco em cima do amor e a teoria e prática, para depois a gente entrar nas perguntas, né? Certo. Então, fica à vontade, amigo. Tá bom. Então, como eu costumo, este mesmo tema eu já apresentei há um tempo atrás no Centro Espírita Reencontro. A Dora esteve aqui semana passada, ela estava lá. E inicialmente eu gostaria de dizer que quando um espírita é convocado para um trabalho na causa da doutrina, não pode negligenciar essas oportunidades de servir. Deve pesar, sim, as responsabilidades que vai assumir e com humildade dar o melhor de si, para poder servir melhor de instrumento para o crescimento espiritual de si mesmo e, por extensão, daqueles que estão nos ouvindo. Então, aceitando esse desafio, eu comecei a cogitar, quando Madeira me convidou, já há um tempo atrás, eu ainda respondi para ele, "Ala, puxa!" E ele disse assim, "Esse convite não é meu, Jesus é que está te convidando." E eu disse assim, com um convite desses não tem não tem como recusar. Então eu pensei o seguinte, lembrei de uma história que se conta sobre o apóstolo João, chamado apóstolo mais amado, o que escreveu o Evangelho do Amor, João Evangelista. Então a história é a seguinte, João, já muito velho, foi questionado pelos seus discípulos sobre o seu assunto principal, o amor. Amor este ensinado pelo Mestre Jesus e que ele repetia há tanto tempo. Então João lhes disse que iria preparar para falar sobre um assunto que eles queriam que ele falasse algo diferente, algo totalmente novo. Porque ele já estava acostumado a falar sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor. E aí João disse, então me deem um tempo que eu vou me preparar. Pois bem, dado o tempo ele chegou para os seus discípulos e disse assim, bom, então hoje eu vim lhes falar sobre o amor. E aí os discípulos contestaram, mas mestre, desde que nós te acompanhamos, sempre te ouvimos falar sobre o amor. Como é que tu vem dizer que esse é um assunto novo? Então João, paciente, amoroso, disse assim, meus amados, por ainda não terem entendido com a alma, com o coração, o que é o amor, é que eu venho falar sobre ele.
E por não terem entendido ainda, é que ele continua um assunto novo para as vossas almas. E vai continuar sendo novo para tantas gerações que ainda não conseguiram abrigar nos seus corações. Se essa história é real ou é verídica, ou fictícia, eu não sei. O que eu sei é que eu me atrevi aqui a falar sobre o amor na teoria e na prática. E o porquê deste título já está parcialmente explicado com essa história do apóstolo João, que viveu falando sobre o amor, mas que além da teoria, ele exemplificava, praticava, e mesmo assim aqueles discípulos mais chegados ainda não conseguiam entender a sua mensagem. Como nós, né, Ramatiz? Até hoje. Pois é. E aí que eu tenho uma questão aqui que é assim, e nós? Se João chegasse aqui hoje para falar do amor, será que a gente ia entender ele? Ou a gente ia querer uma mensagem nova, como os seus discípulos? Pô, mas isso aí já está velho de falar sobre o amor. Então, a maioria da humanidade ainda fala muito e pratica pouco. A maioria de nós. Já vamos ao nós. Não vamos falar da humanidade como uma terceira pessoa. Vamos nos incluir, né? Então, se a gente lembrar 2 ensinamentos do Espírito de Verdade, a gente vai ter englobado não só o título, mas também todo o roteiro para o nosso crescimento espiritual. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E estes são também 2 títulos, o título de 2 livros de um querido irmão lá de Guaíba, o nosso irmão Luiz Alberto Silva dos Santos. Ele tem 2 livros, um é Espíritas, amai-vos, e o outro é Espíritas, instruí-vos, e também na mesma ordem. E eu julgo importante ressaltar essa ordem colocada pelo Espírito de Verdade pelo seguinte: é importante, super importante, o estudo da doutrina espírita. Logo que a gente começou nos estudos, a gente ficou muito focado demais na questão estudo. É importante, é evidente que é. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por acaso também é escrito por João. Mas tão importante é a gente lembrar que o Mestre Jesus criticou muito e fortemente a hipocrisia dos fariseus, dos doutores da lei, que sabiam magnificamente a lei, no seu sentido literal, aplicando e impondo aos outros, mas não a si mesmos. Então, o estudo é importante, o instruí-vos. Isso aqui parece só um jogo de palavras, mas a ordem que o Espírito de Verdade colocou é primeiro amar, depois instruir. E aí a gente fica pensando, como os discípulos de João. Mas pela instrução, não é mais fácil entender os ensinamentos para que a gente possa se transformar e começar a entender e aí praticar o amor? Para reforçar essa relação de ordenamento dado pelo Espírito da Verdade, primeiro o amor, depois a instrução, ou seja, primeiro a prática, depois o entendimento da teoria, a gente pode refletir com algumas frases de alguns pensadores. Começando com Pitágoras, 570 a 495 a.C. Mais de 500 anos antes de Cristo, ele disse assim: purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda
num recipiente sujo. É uma frase de 2.500 anos e perfeita, aplicável sempre. Uma outra frase também de um pensador de antes de Cristo, Aristóteles, ele disse assim: o amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição. Sêneca, Sêneca em Roma de 4 a 65 depois de Cristo, foi quando ele viveu, ele disse assim: o amor não se define, sente-se. E esta outra frase aqui, falou do Centro Jesus, a Catarina é lá do Centro Jesus, né? É que a gente tem duas Catarinas. Ah, tá. Catarina Leitsky. Eu vi no Face dela essa frase aqui também do Sêneca: ama como se fosses morrer hoje. Porque quantas pessoas eu devia ter dito que amava fulano, a gente sempre deixa para depois as coisas. Mas uma frase curtinha, super curta, mas de um significado imenso, de Santo Agostinho. Santo Agostinho, do ano 354 a 400, depois de Cristo. Ele disse assim: ama e faz o que quiseres. Essa frase, extremamente curta, é extremamente profunda. Porque aquele que realmente ama pode fazer o que quiser, porque ele nunca vai querer fazer nada que prejudique alguém. Mas quem ama? E uma frase já do século XX, do Roberto Freire, um psiquiatra, médico, psiquiatra, escritor brasileiro. Ele diz assim: quem começa a entender o amor, a explicá-lo, a qualificá-lo, a quantificá-lo, já não está amando. E outra, o contrário da morte não é a vida, é o amor. Carl Gustav Jung, que é do início do século XX, ele disse assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, isso aí é o pano de fundo para a gente dar uma conversada a respeito desse assunto que, como eu disse, eu me atrevi a falar sobre ele. É um atrevimento. Bom. E é muito bom a gente falar. Então, depois dessa introdução, né, Ramatiz, como a doutrina espírita conceitua o amor? Bom, a gente tem algumas colinhas aqui, né? É bom. Então, esse assunto ele está bem definido no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Essa é a medida. Amar ao próximo como a si mesmo. E todos os assuntos que são tratados nesse capítulo começa com os textos com citações de Mateus, de Lucas, quando questionam Jesus qual o maior dos mandamentos. E ele resume os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e primeiro. E tendes o segundo semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E arremata. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos.
Então, tudo que a gente falar a respeito, quiser falar, vai estar contido nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente se dá conta de que é uma criatura que precisa evoluir e chegar à perfeição que é possível chegar como criatura, e fazer com que tudo aquilo que a gente consegue na convivência com os outros, fazer com que seja para o crescimento próprio e do próximo. Verdade, né? E muito bom quando a gente fala que o Evangelho nos ajuda a entender melhor esse amor, né, Ramatiz? Quando a gente passa a estudá-lo, a gente passa a entender melhor o que Jesus queria nos dizer, né, desse amor. Tanto que nesse mesmo capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, tem algumas instruções dos Espíritos, umas que falam a respeito da lei do amor. E aí tem uma comunicação do espírito Lázaro, em Paris, em 1862, que ele diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, aquela parte da essência espiritual que a gente tem, aquela chama divina que está pulsando, a centelha que vive em todos os seres, né? Os instintos são a germinação e embriões do sentimento. Então, mais adiante a gente vai entrar na questão amor, o sexo. Então, as paixões, elas, após dominadas, elas viram sentimentos. Mas enquanto não dominadas, são paixões tão animais quanto dos animais, irracionais. E por falar nisso, fazendo um parênteses, tem muitos animais que parecem mais racionais do que os homens, né? Verdade. Muitas situações. Muitas e muitas situações, é verdade. Então, já que a gente tocou na paixão, né, Ramatiz, qual é a diferença entre o amor e a paixão? Bom, para falar a respeito das paixões, é importante a gente ir lá nos conceitos dos antigos gregos. Eles tinham várias definições e graduações para o amor. Então, a primeira, que eles são 6 ou 7, mas as principais, as que mais a gente conhece, são o amor eros, o amor philos e o amor ágape. O amor eros, daí que vem erótico. Por que erótico? Vem de eros. Eros, deus do amor, mas mais aquela coisa física. Então, representa a parte consciente do amor que uma pessoa sente por outra. É o amor que liga de forma mais clara a atração física e frequentemente compele as pessoas a manterem um relacionamento amoroso continuado. O amor eros, que é aquela paixão que impulsiona o amor eros, ele fica ainda restrito, geralmente, a 2 pessoas. Uhum. Nesse sentido, também ele passa a ser sinônimo de relação sexual. Bom, o amor philos. Philos em grego quer dizer amizade.
E Aristóteles, no livro Retórica e também no livro Ética, Nicômaco, ele fala a respeito da importância da amizade, porque a amizade, eu sou teu amigo. Se tu tens outros amigos, não tem problema nenhum. É um amor que começa a relacionar um grupo um pouco maior, mas que não é aquele amor apaixonado como o Eros, que é eu, a minha mulher, ninguém mais. E a amizade, ela se amplia. Então, eu sou amigo de alguém, esse alguém é amigo de outro, esse outro pode ser meu amigo também. Então, a amizade, o philos, o amor philos, é aquele que começa a congregar mais pessoas. É o amor, vamos dizer assim, social, familiar. E a dedicação nesse amor philos, ele já começa a ter um pouco menos do sentido egoístico, porque o amor eros, ele é muito para os prazeres próprios. Já o amor philos já começa eu olho para ti, tu não está te sentindo muito bem, e eu boto a mão no teu ombro. O que está acontecendo contigo? Esse é o amor philos. Não tem erotismo nenhum, mas tem o quê? O interesse com o bem do outro. O amor philos, ele começa a sair de si. Vamos dizer assim. Ele começa a sair daquela aura interior que a pessoa fica pensando só, e nisso aí eu vou trazer algumas coisas numa palestra do Divaldo, que ele fala muito a respeito disso. E o terceiro, o amor ágape. O amor ágape para os gregos, ele era um amor espiritual. Era amor por todos, por tudo. Que até título de um livro do Padre Marcelo, né? Ágape. Não conheço. Não conheço. É título de um livro dele. Pois é, mas esses três tipos de amor aí, assim, até agora tu falou no Padre Marcelo, eu me lembrei, quando tu falou em livro, eu me lembrei que esses três, há muitos anos atrás, não vou dizer quantos para não entregar a minha idade, mas eu li um livro do Paulo Coelho, em que ele falava a respeito desses três tipos de amor. E aí eu fiquei pensando. Ele falou que tinha no livro A República de Platão. Aí eu fui... Por que eu vou ficar lendo? Vou lá no livro, busquei A República de Platão, e aí ele falava tudo isso que está aqui. Que lindo! Né? E esse ágape, ele é aquele amor espiritual que tu quer o bem geral. Ele é baseado na mente e nos sentimentos eternos. Ele não tem nenhum objetivo voltado para si mesmo. É pura doação. Isso é para poucos na história da humanidade. Muito poucos. E geralmente aqueles que praticaram o amor ágape não foram entendidos, foram massacrados, foram judiados, foram injustiçados, né? Martirizados. Geralmente, é só olhar a história, aqueles que lutaram por uma causa, para o bem maior da humanidade, geralmente não foram entendidos e foram o maior crucificado, né? Sim, o maior deles foi crucificado. Verdade. Então, nesse ponto aí, assim, quando eu digo que é para poucos, uma das pessoas que é contemporânea da gente aqui, Madre Teresa de Calcutá. Sim. Eu lembro de um diálogo que ela teve, que é relatado isso,
que ela estava cuidando das feridas de umas pessoas, aquelas feridas podres, e aí chegou um general inglês, lá na Índia, né? Chegou o general inglês e disse para ela que não faria aquilo nem por $1 milhão. E a resposta dela: general, eu também não. Eu faço isso por amor. Por amor, verdade. Então, são reflexões que a gente precisa fazer. Mexe muito com a gente, né? Eu vejo aí tu tão emocionado falando. Não, mas é que mexe. É um assunto que mexe, dá uma sacudida na gente. Porque a gente precisa disso. E esse momento que a gente vivencia, né? Nos leva a essa reflexão, né? Nos deixa muito, né? Pensando, né? O que eu estou fazendo, né? Será? Qual desses amores que eu estou praticando? Colocando em prática, né? A gente tá vivenciando uma época em que o emocional da gente está muito vulnerável. Isso. Muito vulnerável. Verdade. Então, por isso que a gente tem que buscar, e falando como engenheiro, uma casa para ficar bem, e tá também nos evangelhos, quer fazer uma casa boa, faz sobre a pedra, não faz sobre a areia. Então, a gente tem que ter um alicerce. E o evangelho, ele nos dá esse alicerce emocional e moral, para que a gente possa se firmar, apesar de tudo que está acontecendo. Verdade, né? Porque agora chegou a hora, né? A gente vê que chegou a hora da gente colocar em prática, esses anos todos que a gente tem de doutrina, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Chegou esse momento, né? Esse momento que a gente está vivendo, né? Até eu li ontem o capítulo 20 do Evangelho, o primeiro item, e é bem esse momento que a gente está... Ontem eu li esse capítulo. Então é bem esse momento que a gente está vivendo, né? De se colocar, a gente tem que colocar isso tudo em prática, né, Ramatiz? Porque esse amor, o amor puro e verdadeiro, a gente não vai chegar perto dele, porque eu acho que a gente não vai chegar a senti-lo, né? Então, eu vou só abrir um parênteses no que tu falou. A gente não vai chegar perto dele. Isso é uma coisa que eu digo seguidamente lá no nosso centro, que eu não gosto de ponto final. A gente não vai chegar perto dele, vírgula, ainda. Ponto. Isso. Aí não, sim. Tá certo. Não vou chegar, arrematar vírgula, ainda. Ponto. Porque as palavras têm força. Sim, com certeza. Se a gente se acha impossibilitado de conseguir uma melhoria interior, a gente mesmo se sabota. Então, não, tu arrematou muito bem. Falou muito bem. Falou muito bem, que às vezes a gente vai falar e a gente se perde um pouco na palavra, né? Ramatiz. Então, assim, eu já te pergunto, então, Ramatiz, assim, o que tu terias a nos dizer daqueles que confundem amor com sexo? Então, tá aqui na tela a resposta para isto. Eu vi uma palestra do Divaldo que ele falou um dia sobre, citando um discípulo do Georges Gurdjieff, que falava que o homem, se considerando a forma comportamental do ser humano, ele tem 2 biotipos. O primeiro biotipo é o fisiológico ou subdiafragmático, abaixo do diafragma, tá? do músculo diafragma. Esse, que é o comportamento subdiafragmático, ele vive em função das sensações do corpo. Ele prioriza em sua vida a busca do prazer, satisfação pessoal,
egoisticamente. Esse é o comportamento fisiológico ou subdiafragmático. E a parte da sexualidade está exatamente nessa área. É o comer, encher a satisfação, são os prazeres do corpo. E a parte sobrediafragmática, ele é o biotipo psicológico ou sobrediafragmático, que preza também pelas sensações do corpo, sim, mas não coloca isso como prioridade na sua vida. Ele passa já a cultivar ideais de enobrecimento humano, sacrificando muitas vezes os seus prazeres em função dos outros, das outras pessoas, e aí começa a entrar no campo do altruísmo, da caridade, do amor ao próximo. Então, a pessoa que teve os gregos antigos, tem um, Epicuro, que fala muito a respeito dos prazeres, fala da amizade, e ele consegue transitar entre essas duas áreas de uma forma muito racional, muito importante. E até deixo como dica para quem quiser buscar a Carta de Epicuro. Agora eu não lembro, fui falar e me escapou. A Carta de Epicuro a um amigo dele, agora eu não lembro, me falhou. Mas Carta sobre a Amizade, de Epicuro. Se a pessoa buscar isso, a Carta da Amizade de Epicuro, vai ver essas coisas aí assim que a gente está conversando aqui, que a amizade, ela transcende aquele amor egoístico. Meneceu. Carta de Epicuro a Meneceu, sobre a amizade. Só essa carta aí assim, a gente lendo já começa a entender muita coisa. Que bom, né? Então é bom a gente parar, né, um pouco e refletir. Então, assim, Ramatiz, o que pensar daqueles que justificam os seus desatinos, os seus desequilíbrios, né, alegando terem feito ou agido por amor? Se vê muito isso, né? Fiz por amor. Na verdade, fez por paixão. Porque as paixões são sentimentos que eu costumo dizer nos nossos grupos de estudo, que as paixões são sentimentos como um cavalo que não foi domado, um cavalo selvagem. O cavalo, depois que ele é domado, pode botar uma criança montada em cima dele, ele vai andar a passinho, ele vai fazer o que for preciso fazer. Agora o cavalo mal domado, se botar uma criança em cima, ou qualquer um, então a razão é que deve conduzir esse cavalo. Então a paixão, ela é um instinto ainda, e as pessoas quando agem por instinto, por paixão mesmo, elas não agem de forma racional. E nós precisamos fazer com que a nossa razão defina os nossos atos. E encontro com facilidade o desequilíbrio, né? É fácil, muito fácil. Sim. Aí fica aí essa... O desequilíbrio emocional, principalmente, e a pessoa, quando se deixa levar pela emoção, a razão, como se diz na linguagem popular, vai para as cucuias, né? É verdade. E depois as pessoas, quando se vê muito em crimes passionais, né, que as pessoas dizem assim, eu não sei como é que eu fui fazer aquilo. Ela se perde de uma forma tal que não consegue entender por que fez. Ou então diz, matei por amor.
É. Né? Elas Se falam, perde. costumam dizer isso. Muitas vezes. Se perdem tanto e se né? desequilibram tanto, né? Que se justificam desta forma. Geralmente é ciúme, é inveja, é cobiça. A gente não vê... Eu não vou citar nomes aqui assim, até para não dar direito de resposta. Sim. Mas filhos que matam pais por causa de herança... várias são crimes passionais, que as paixões é que levam, é a cobiça. Então, é importante a gente refletir sobre essas coisas, sim. Verdade, muito né? Importante. É muito importante, porque eu acho que assim, que só o amor transforma e só o amor é o remédio para tudo, né? Ele é o remédio para tudo, que vai modificar tudo. O amor verdadeiro, né? Eu acho. Então, Ramatiz, o que seria o amor na teoria e na prática? Agora é o título do É o tema título do tema abordado, né? Pois é. Na teoria, a gente acha muito fácil falar. Agora, na prática a gente se desvirtua daquilo que a gente mesmo fala, muitas vezes. A gente diz que quer ser bom com a esposa, com os filhos, com os amigos, com o pessoal do trabalho, mas às vezes, mesmo que a gente não responda, o bom é segurar as falas intempestivas que muitas vezes mas tomar a aguinha da paciência, né, do Chico, né? Isso. Que Chico falava. Bota água André e Luiz espera. Não responde. Não responde. Mas é super importante aprender a não responder, porque aí a gente não deixa os instintos e as paixões aflorarem. Pode ficar, como a gente disse seguidamente, com vontade de pular no pescoço do outro. Mas se conseguir segurar, é como o animal selvagem que está começando a se domar. As paixões são como animais selvagens. A gente tem que ir domando. Se a gente consegue já não agredir fisicamente, mas continua batendo boca, mais adiante, deixa de responder. Porque às vezes a palavra fere muito mais. Né? Palavra fere muito. Mas se a pessoa conseguir segurar a palavra, mesmo que fique fervilhando, por que eu não falei tal coisa? Por que eu não respondi? Era melhor ter dito. Mas ainda assim é importante conseguir saber dominar. Ir domando. No momento em que eu conseguir já não mais, como Gandhi dizia, perguntaram para o Gandhi se ele não se sentia ofendido, ele foi preso diversas vezes, humilhado, e diziam para ele que se ele não se sentia ofendido, furioso, e ele disse, não, eu não me sinto ofendido, porque a ofensa ela só existe no ofendido, não no ofensor. É como a história aquela do presente. Uhum. Se eu quiser dar um presente para alguém e essa pessoa aceitar, o presente é dela. Se eu quiser dar o presente e ela não aceitar, o presente continua comigo. Então, se eu chegar ofendendo alguém e essa pessoa aceitar esse meu presente de ofensa, ele vai se ofender. Se ele não aceitar, e Gandhi dizia isso, eu não aceito as ofensas. Não me fere. Não alimenta. Simples assim. É simples, mas na prática
que a gente está falando aqui do amor na teoria e na prática, a prática é difícil de colocar a teoria. Mas a gente está aqui para aprender. E a gente aprende... eu gosto demais de ditados populares e tem um que diz que a gente só aprende a levantar caindo. Quem aprendeu a andar de bicicleta levando alguns tombos sabe disso. Sim, é verdade. É verdade, né? E a gente precisa... E ainda vai levar muitos tombos, né? Ainda, porque precisamos aprender muito ainda, né? Então, estamos aqui. Por isso que estamos aqui, né? Nessa escola da vida. Ramatiz, e esse amor, assim, na prática, no exercício diário, tem essa capacidade de transformar as pessoas e, consequentemente, transformar o nosso planeta em um mundo melhor? Pois, eu me lembro de uma historinha, eu gosto muito de histórias, de um cientista que estava extremamente envolvido com o trabalho dele, e aí ele tinha um filho pequeno que ele precisou ficar junto com o cientista porque a esposa saiu e o gurizinho era super ativo. Aí o que o cientista fez? Pegou um mapa do mundo e recortou em vários pedaços e disse para ele fechar, ajeitar o mundo. Ele imaginou que ele ia levar uns 2 dias fazendo aquilo. O guri daí a poucos minutos veio de volta. Disse assim: pai, consertei o mundo. E ele: mas como? Que jeito que tu conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Não, é que eu vi que quando tu pegou aquele papel que tinha o mundo desenhado de um lado, do outro lado tinha o desenho de um homem. O mundo eu não conheço, não sei como consertar o mundo, mas o homem eu conheço. Eu consertei o homem, aí virei, estava o mundo consertado. Muito linda essa história, eu já conheci. E é assim, o mundo só vai melhorar quando cada um de nós acender a sua luzinha interior para melhorar o mundo. Verdade, né? Então você está aqui escutando o programa Terceiro Milênio na Rádio Tupãssi. E o tema de hoje, o tema abordado de hoje é o amor na teoria e na prática. O nosso convidado é o nosso irmão Ramatiz Camargo. Ele está aqui falando sobre esse tema muito importante para todos nós. Então, Ramatiz, qual é o maior obstáculo para esse amor? O egoísmo. O egoísmo. O egoísmo é que o egoísmo também é tratado nesse mesmo capítulo 11, nesse capítulo que fala sobre o amor ao próximo. Ele diz o seguinte, eu vou chegar nele aqui, porque tem algumas coisas que são importantes da gente colocar. Diz assim: o egoísmo é uma chaga da humanidade que precisa desaparecer da Terra porque cria obstáculos para o progresso moral. Mais adiante diz assim: é a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra chamada egoísmo, que se deve atribuir o fato de ainda não haver o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Porque Jesus veio falar de amor e de perdão. Amor e perdão. Mas nós ainda não conseguimos perdoar coisinhas mínimas. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar nem a nós mesmos. Né? Então, no momento em que, e aí mais adiante,
são duas comunicações uma do espírito Emmanuel, em Paris, em 1861, e outra de Pascal. Nessa de Pascal, ele diz assim: se os homens se amassem com mútuo amor, seria mais bem praticada a caridade. Mas para isso seria necessário vos esforçasseis por largar a couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. Então, muitas vezes, a gente até, talvez num instinto de proteção, a gente se isola. E a gente está vendo muito isso hoje. Essa pandemia tem trazido muito o isolamento não só físico, o isolamento emocional. As pessoas estão ficando presas muito em si mesmas e muitas têm se assustado com o que descobrem de si mesmos. É verdade. Muitos. E eu tenho ouvido o Rossandro, que ele é psicólogo, né? Ele tem falado que as pessoas hoje, principalmente nessa pandemia, estão perdendo muito o senso. A gente precisa buscar, como eu falei da casa, precisa buscar alicerces. E o Evangelho é um dos alicerces que eu refuto mais importante. Né? Reputo mais importante. E hoje em dia existe tantas formas, né, Ramatiz, da gente se manter mais perto, mesmo que não fisicamente, que hoje em dia a gente não pode estar perto daqueles que a gente ama, né? Sim, mas tem depois que inventaram esse trocinho aqui, pois é, a gente está junto o tempo todo. Quase que diariamente. Então, assim, perguntaram uma vez o Chico lá, acho que em 1930 e alguma coisa, ele perguntou para Emmanuel o que seria a mídia. E Emmanuel respondeu para ele que a mídia ia ser uma coisa muito usada no futuro. Então é graças a essa mídia, né? Que hoje estamos usando e muito para tudo, para estudo, para live, né? Para tudo. A gente está usando que a gente se mantém mais perto das pessoas, mais próximas, né? Se eu não pudesse estar aqui presente fisicamente, daria para fazer uma live, né? Via stream. É verdade. E hoje em dia está se usando muito reuniões e família. A gente, né, faz um grupo grande de família e se olha, se enxerga, mata um pouco da saudade. Claro que a gente gosta muito de estar mais perto, né? Mas ainda com um pouco mais, né? Vamos esperar um pouco mais. Não é para agora, não é vírgula, ainda. Ponto. Vamos deixar a gente melhorar, né? Então, assim, a gente falou do obstáculo e eu ainda te pergunto, né? O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, parágrafo 8, nos fala que o amor cobre uma multidão de pecados. O que ele quis nos dizer com isso? Acho que até tu deu uma entradinha nesse... Esse amor que Pedro fala, que cobre uma multidão de pecados, não é nem o amor eros e nem o amor philos. Já é o amor ágape. Porque o amor que cobre uma multidão de pecados é aquele que, como o apóstolo Paulo, que perseguiu, apedrejou, mandou matar cristãos e tudo, o próprio Estevão, né? Quando ele teve o contato com o amor verdadeiro, ele não esqueceu tudo que ele fez.
Passou a refletir, se Ele reformar. passou a ter... E a pergunta que ele fez, Senhor, que queres que eu faça? Ele não ficou se lamentando. Meu Deus do céu. Coisa linda, né? Dele Jesus não, aparecer para ele, né? Não. Nossa. Ele simplesmente, daquele ponto em diante, ele, apesar de tudo o que fez, ele passou a mudar. Então, esse é o amor que transforma. Então, esse cobre uma multidão de pecados. Porque no momento em que eu começar a mudar a minha forma de atuar perante a vida, apesar dos meus erros, eu estou semeando coisas positivas. Eu ainda vou colher alguma coisa do que eu plantei? É claro que vou. É evidente que eu vou colher as coisas que eu plantei. Sim. Mas eu, daqui para frente, semear coisas boas. Isso é importante, né? A gente parar e refletir desta forma, né? Então, nesse momento assim grave da humanidade, né, que é a pandemia, nós estamos sendo convidados a exercer a prática do amor, né? A gente está sendo convidado, né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho. Eu acho que até a gente não está sendo convidado, a gente está sendo levado de uma forma bem incisiva a refletir, e o que tem se falado de uns tempos para cá na palavra empatia, que a gente precisa pensar e se colocar no lugar do outro, e que não é, na verdade, se colocar totalmente no lugar do outro, porque a gente nunca consegue ter as vivências do outro, mas voltando à questão aquela de que Pascal falou, que o egoísmo é a negação da caridade, e sem a caridade, diz ele, não haverá descanso para a sociedade humana. Ele diz mais, não haverá segurança, porque com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida sempre será uma carreira onde vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições e em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Essas inversões de valores que a humanidade ainda tem, por causa disso tudo, a gente teve que parar para refletir. Então, nós estamos vivendo uma época de profunda reflexão. Verdade, é verdade, Ramatiz. Então, assim, ó, em poucas palavras, né, porque a gente já está caminhando, já estamos a 5 minutos do final do... Qual foi a grande mensagem de Jesus ao mundo sobre o amor? Aquela que ele disse para os seus discípulos na última ceia. Ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, e por acaso também está em João, né? E a frase que mais marcou para toda a humanidade, eu acho, é: perdoai, Senhor. Eles não sabem o que fazem. E nós, hoje, ainda não sabemos bem o que é que nós estamos fazendo aqui, e por isso a gente busca, e por isso que muitas vezes a gente vai falar sobre isso e se emociona, porque se sente o quanto precisa mudar.
Verdade, né? A gente, até ao fazer uma prece, a gente se emociona, né? Quando a gente vai falar de amor e pedir pelo outro e falar desse momento que a gente está vivenciando, né, Ramatiz? A gente se emociona muito, né? Porque e falar de Jesus porque a gente está sentindo muito... esse amor dentro da gente, né? Então a gente sente, né? Nunca se orou tanto, nunca se fez tanta prece como se está fazendo neste momento, né? Exatamente. Todo mundo orando, né? Pedindo por a gente, pelos outros, né? Então é o amor, é o remédio para tudo, né? É o remédio que vem salvar. Então, Ramatiz, eu quero te agradecer muito por tu ter vindo aqui, deixar essa mensagem, falar de amor, falar de como a gente vai colocar em prática esse amor, né? Então, te agradeço muito por tu ter vindo aqui hoje. O programa Terceiro Milênio te agradece. Eu e que toda agradeço. A equipe, nosso amigo Madeira, que está lá no trabalho também, né? Ele está nos ouvindo, então vai nosso grande abraço para ele. Muito obrigado, Ramatiz. Eu que agradeço. Então a gente vai ficando por aqui com mais um programa Terceiro Milênio e a gente volta na próxima semana com o programa Terceiro Milênio, mas antes a gente agradece muito a Liga Espírita Pelotense, ao nosso técnico de áudio, o Queixo, que está lá no outro estúdio, ao nosso técnico aqui dentro, né, que está ali na câmera, o Cláudio Leão, muito obrigada. A Rádio Tupanci, também, muito obrigada. E a gente retorna na próxima sexta-feira com muito amor, né? Que a gente vai tentar colocar um pouquinho em prática, né? Então, um grande abraço a todos e até lá.